Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele possa consolar, confortar o teu coração, instruir a você no caminho da justiça, para que você saia daqui na certeza de que aprendeu de Deus. Não que eu seja qualquer coisa, me coloco aqui como mero instrumento pelo qual Deus pode falar por meio do seu Filho, para a gente deixar a coisa clara. Mas antes disso, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou na Santa Palavra, que é o momento de reconhecermos a Ele como doador de tudo que nós possuímos, conforme um dia foi feito por aquela a qual Jesus elogiou. Até a propósito, são poucas as pessoas que Jesus elogiou na Bíblia. Eu lembro daquele romano que Jesus disse, olha, não vi tanta fé assim, né, nem em Israel. E essa foi uma outra. Encontra-se a história em Lucas, capítulo 21, versículos 1 até 3. Quando Jesus olhava, a Bíblia diz que ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Nós já falamos várias vezes, só vamos repisar aqui, né? 2 pontos. 1, o coração da mulher estava na sua oferta. Isso agrada a Deus. A questão não é o valor monetário. A questão é como nós estamos em relação a Deus. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, fica manifesta a confiança desta senhora em Deus, na providência de Deus. Porque se ela se dispôs a dar tudo, eu não sei se ela era uma diarista, uma empregada doméstica, por assim dizer, que todo dia ganhava mais um pouquinho, a gente não sabe, né? Fato é que naquele momento ela deu tudo o que possuía. Isso nos mostra que realmente a confiança dela estava depositada em Deus. Ela sabia que quem providenciava as coisas para ela era Deus. E creio que esta confiança deve existir em todo cristão e também em todo ofertante. Ou seja, eu não vou ficar mais pobre porque ofertei a Deus, porque dizimei a Ele. A oferta é aquilo que Deus põe no meu coração. Deus pôs naquele dia no coração dela para fazer isso. Pode de repente não pôr no meu, no seu, mas tem que ser aquilo que Deus coloca, né? E o dízimo, nós já sabemos, o dízimo é 10% da renda ou da receita líquida da empresa, após impostos, contribuições, enfim, né? E isso por que nós fazemos? Em reconhecimento de que se obtivemos algo, foi porque Deus deu. Claro que nós tivemos que trabalhar, porque Deus não apoia a preguiça, mas muitos trabalham e não colhem, enquanto outros trabalham e colhem. Onde está a diferença? A diferença está na providência do Senhor. Se Deus não atuar, o diabo toma tudo, né? Então, por isso que nós confiamos e agradecemos ao Senhor. E agora vamos ter esta oportunidade de, enquanto louvamos, estarmos materializando a nossa gratidão ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Vamos estar louvando a Deus de coração aberto, agradecido. E aqueles que se prepararam poderão fazer a sua entrega. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então as
jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti. Chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, muito agradecidos nos curvamos diante do Senhor, porque o Senhor tem provido tudo o que é necessário para as nossas vidas. E estamos aqui em boas condições para te adorar. Pedimos que abençoe estas pequeninas contribuições e, mediante a tua providência e os milagres que o Senhor se propõe a fazer, elas abram muitas portas e teu Evangelho possa chegar a toda nação, tribo, língua e povo. O Evangelho verdadeiro, aquele o qual o Senhor nos tem dado e tem também aprofundado o nosso entendimento dele a cada semana. Pedimos a Deus que abençoe a cada dizimista e a cada ofertante, concedendo a cada um a prosperidade segundo a capacidade que o Senhor deu de administração. Assim, Senhor, que o dinheiro não sirva para a perdição, mas sirva para a bênção. Pedimos a Deus que também o Senhor venha nos acompanhar, nos abençoar nesta segunda hora, derramando o teu Espírito sobre a congregação da Igreja Sede, sobre aqueles que assistem de longe no vídeo, e em especial, Senhor, assistindo-me como pregador, de modo que teu Filho amado tenha plena liberdade de falar ao teu povo por meu intermédio. Amém. E que tua igreja, Senhor, receba o alimento espiritual do qual necessita. Que saia edificada e saia forte na fé, pronta para fazer a tua vontade e levar a tua palavra. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um pouquinho antes eu estava compartilhando com os irmãos aqui da Igreja Sede. O tema de hoje, ele apresenta aos olhos do homem um grande contraste. Mas não há contraste. Na verdade, há uma revelação de algo belo e maravilhoso. O tema é a glória da cruz. Vou escrever no quadro. A glória da cruz. Não sei se vocês já tiveram essa pergunta na mente. É a seguinte: por que é que o cristão tem que passar por sofrimento? Por que a vida do cristão não pode ser só de bênção? Só de alegria? Só de prosperidade? Por que o cristão tem que passar por aflição, por angústia, por pobreza, por desprezo, né? E outras coisas? E por que Jesus teve que passar também pelo que passou, que nós conhecemos? Deve haver alguma razão. Qual é a explicação que Deus se dispõe a nos dar disso? E qual o benefício de aprender sobre isso? É o que nós vamos estudar agora. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Só para nos posicionarmos na história, a Bíblia aqui fala de uma ocasião onde Jesus já estava nos últimos dias do seu ministério na terra. No versículo 23, ele começa a anunciar
a sua crucifixão, a sua morte. Versículo 23, e Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Se nós tirássemos esse verso do contexto, seria fácil de entender, né? Ah, Jesus sabe que ele vai voltar para o céu, então está chegando a hora dele receber a glória que ele tinha, a coroa, o cetro, partilhar de novo do trono do Pai, certo? Só que não é a isto que ele está se referindo, não é. O ser humano, quando pensa em glória, ele pensa em exaltação própria, né? Mas não assim com Deus. Jesus segue dizendo, versículo 24, na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Versículo 30. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Jesus começa a falar da cruz, mas de uma forma muito distinta, diferente daquilo que nós hoje falaríamos. Se alguém aqui soubesse que amanhã vai para a cadeia, como ele diria? Ah, está chegando a hora de eu ser glorificado, é isso? Está chegando a hora da minha cruz, está chegando a hora da minha penúria, do meu sofrimento, não é assim? Então, agora, olha, Jesus diz, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E aí, na sequência, ele começa a explicar a lição. Quem ama a sua vida na terra vai perdê-la. Quem perde a sua vida vai guardá-la. Ora, o que ele está querendo dizer com isso? Jesus desprezou a própria vida, porque ele ia ser morto, ia ser crucificado, certo? Só que ele sabia que ao ser morto, alguma coisa ia acontecer. E era justamente isso que traria toda a glória. A glória a qual Jesus se referia aqui não era o trono lá em cima, não. A glória era outra coisa. Jesus ainda também disse, a minha alma está perturbada. E o que eu vou dizer? Salva-me desta hora? Olha, Jesus era humano. Quem não fica perturbado quando vai passar por um problema? Né? Ele também estava perturbado. Mas ele ia dizer, Pai, salva-me desta hora? Não. Ele disse, Pai, glorifica o teu nome. Ele apontou para uma ocasião na qual não somente ele seria glorificado, mas o seu Pai também seria glorificado. Como é que isso ia acontecer? Ah, irmãos. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 2. Aqui está a chave. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Filipenses 2, verso 5. É antes de Colossenses. Ele disse, de sorte, Filipenses 2, verso 5, de sorte
que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou despojou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui o apóstolo diz que Jesus, estando lá no lugar mais alto no universo, se dispôs a se humilhar. Pense, ele, criador de todas as coisas, resolveu se tornar uma criatura. Né? Então, eu não sou um artista, mas se fosse, imagina que eu fosse um bom artífice, que fizesse boas estatuetas de barro, e para salvar as estatuetas de barro, eu ia me tornar uma estatueta de barro. Qual é o grau de humilhação? Né? Pense, você deixar de ser um ser humano, olha, a gente anda por onde quer, não é assim? Sabe tanta coisa, aprende e tal, aí você vai ser uma estátua. A estátua, você sabe que ela vai ser colocada paradinha, vai ficar ali, né? E se ninguém passar um paninho, vai encher de pó, certo? E eu vou me tornar uma estátua por amor das estátuas. Então, já seria uma infinita humilhação Jesus deixar de ser o que era no céu e vir como homem aqui na terra. Mas não parou aí. Veio como homem, descendente de pecadores, filho de Maria. Sei que há quem diga diferente, mas a Bíblia diz que ele era da tribo de Judá. Maria era da tribo de Judá. Jesus foi filho de Maria. E aí, além disso, humilhou-se diante dos homens, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por que ele fez isso? Porque nós precisávamos de um Salvador. O salário do pecado, segundo Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua piedade para conosco, enviou o seu Filho. E o Filho, por sua vez, voluntariamente se entregou para que o dom gratuito de Deus fosse a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí quando nós olhamos a majestade do céu se humilhando por amor de nós e se entregando, nós dizemos, digno é o Cordeiro. Glória a Deus. Ou seja, o que faz com que Jesus seja exaltado? O que conferiu glória a Jesus? Não foi a posição dele lá no céu, foi a cruz. Porque nós não éramos capazes de apreciar a glória do céu. Nós éramos seres humanos pecadores. Então, quando Jesus, ele disse, agora é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, referindo-se à sua cruz, ele queria revelar esse mistério, que é através do amor revelado na cruz do Calvário que nós voluntariamente nos rendemos a Ele. Ninguém precisa nos obrigar, não é isso? Alguém aqui nos obrigou? Não, se ajoelhe diante da história da cruz. Nada. Né? Na verdade, nós fomos constrangidos a isso. O amor de Cristo nos constrange, é o que a Bíblia diz. E não somente a nós. Essa demonstração foi tão poderosa que a Bíblia diz que toda língua vai confessar que Jesus é Senhor e todo joelho vai se dobrar, inclusive o joelho dos que estão debaixo da terra. Aqui refere-se aos que morreram e também uma referência em termos simbólicos aos demônios. O próprio diabo um dia vai se ajoelhar e vai reconhecer que Jesus é Senhor. Mas vocês acham que o diabo vai reconhecer que Jesus é Senhor só porque ele se assentava no trono lá no céu? Não, vai reconhecer porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E o diabo vai ver que foi ele quem matou. E na verdade, Jesus não tinha nada contra nem o diabo. Né? Se Lúcifer se perde por culpa dele mesmo.
Porque Jesus não tinha nada contra. Antes, se fosse possível que a morte de Jesus o salvasse, Jesus ficaria satisfeito. Irmãos, o amor de Deus é comparável ao olho d'água. Um olho d'água intampável. Eu sei que essa palavra não existe, né? Mas quem já viu um olhinho d'água, né? Quem não teve aquela curiosidade de tentar botar a mãozinha para ver se para, né? Deixa eu colocar ali. E ali, né? É uma coisa que parece até meio misteriosa. Como é que a água brota da terra assim, né? Quem já viu, já teve essa sensação. Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquilo assim me impressionou muito. Parece uma fonte de vida, né? Aquilo vem. Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, é isso, é uma fonte de amor inesgotável, indissolúvel, né? Intampável, não tem como. Então não tinha como você fazer com que Deus deixasse de te amar. Não tinha como. Isso foi demonstrado na cruz do Calvário. Então, na cruz do Calvário, realmente, Jesus foi glorificado. E aí a gente mostra como é que o plano de Deus é perfeito. Por quê? Deus proveu, planejou para que houvesse estabilidade no seu governo, não na base da polícia. Hoje em dia você fala, né? Vamos mandar a força de pacificação para, não é mais favela, é comunidade, né? Para a comunidade tal. Qual é a força de pacificação da parte de Deus? A demonstração do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ela constrange o coração dos sinceros, né? E ela demonstra aos ímpios que eles não têm desculpa para o seu caminho. Ou seja, ela promove a estabilidade. De tal maneira que chegará o dia em que todos, justos e ímpios, reconhecerão que Jesus é Senhor. Pena para os ímpios que isso não será suficiente para salvá-los. E por quê? Porque Deus os excluiu? Não. Porque eles não quiseram. Mas todo aquele que não resiste à atração do amor de Deus, proveniente da cruz do Calvário, será salvo. Porque o Senhor disse em certo lugar: olhai para mim e sede salvos. Tão simples, né? Olhai para mim e sede salvos. Olha só. Por quê? Porque se você olha com o olhar da fé, e você consegue ver quem Deus é de verdade, então não tem como não ser tocado. Não é verdade? Por quê? Quando a gente vê uma ação nobre, normalmente aquilo desperta, toca cordas no nosso coração. E não houve ação mais nobre em toda a história do que essa. Tem até uma música muito antiga, né, que eu escutava. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Quem não escutou isso aí? Né? Tanta gente já escutou. Interessante. E verdadeiro ao mesmo tempo. Voltando para João capítulo 12. Jesus, no versículo 28, ainda referindo-se à cruz, ele disse: Pai, glorifica o teu nome. Como assim? Através da cruz, não só ia ficar mostrado para o universo o caráter que Jesus tinha, mas também o caráter que Deus tinha. O infinito Criador do universo é capaz de se sacrificar para responder às dúvidas das suas criaturas. Por quê? Porque um dia alguém questionou a Deus. Lá no céu, um anjo rebelde, Lúcifer, né? Depois virou Satanás, que quer dizer adversário, ficou dizendo que Deus era injusto, né? Que o governo de Deus era um governo de imposição, era uma tirania, e que os anjos não precisavam de lei, e depois trouxe essa mesma velha conversa aqui para a Terra, né? E aqui parece que prosperou essa ideia maligna. E o que Deus fez então? Deus mostrou quem Ele era. E mostrou através de Jesus. Nós estamos estudando, semanas a fio, de que Jesus é o representante perfeito do seu Pai. Abra lá em Isaías, capítulo 63, versículo 9. Ali o profeta se refere a Jesus, não com o nome Jesus, porque ele ainda não tinha vindo à Terra, mas se refere a ele como o anjo, com A maiúsculo.
Isaías 63, versículo 9. Olha o que ele diz. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Quando a Bíblia fala que Jesus é o anjo da presença do Pai, entende-se que onde Jesus está, isso equivale pela presença de Deus. Em que sentido? Há quem se confunda quanto a isso. Fala, não, Jesus é Deus. Não, não é. E dizer isso é simplesmente colocar um véu para impedir que você entenda a luz, a revelação do amor de Deus que está por trás deste verso aqui. Jesus é o anjo da presença de Deus, por quê? A gente já estudou, inclusive. O caráter de Deus e a santidade de Deus são reproduzidos em Jesus. Então, ambos, Deus e Jesus, têm mesmo caráter de santidade. Eles eram originalmente de Deus, mas quando Deus gera a Cristo, Cristo também tem o mesmo caráter, a mesma santidade. Então, neste sentido, Deus é perfeitamente representado por Cristo. Lúcifer queria ser um representante de Deus. Mas sabe do que ele queria ser o representante? Do poder, né? Ele queria ser o todo-poderoso. E aí está o coração carnal, nosso coração não convertido, que é o poder, mas não quer o caráter de Deus. E esse é o problema. Dê poder a uma pessoa ruim. E aí você vai ver a miséria no lugar onde ela governa. Não é isso? Por quê? Por quem que quer ficar no lugar daquele? Agora, dê poder a uma pessoa boa, que quer o bem dos outros, todo mundo vai ficar feliz, né? Até ajuda a coroar. Essa é a ideia. Quando Jesus for coroado, ninguém vai ficar com inveja. Ninguém vai ficar pensando, poxa, mas eu que devia estar lá. Ninguém. Porque todos vão falar, digno é o Cordeiro, amém, que benção, que bom que é assim. Né? Então, isso promove a estabilidade do governo de Deus. Jesus, onde ele está, ele representa o caráter de Deus. Então não é que ele é Deus. Dizer que ele é Deus distorce toda essa revelação do caráter de Deus. E é o propósito de Deus Pai que esta revelação chegue até nós. Por uma razão. Olha só. Quando nós nascemos aqui na Terra, nós somos aquela espécie de pessoa que dá as costas para Deus. Não é verdade? Sim. Dá as costas para Deus. Nós demonstramos pelas nossas atitudes, pelos nossos planos, por aquilo que nós fazemos, que em geral nós não estamos nem aí para Ele. E nem aí para o plano dele. Né? Você já viram uma criancinha quando começa a falar, fala assim, vamos trabalhar pela salvação das almas. Hã? Não. É mais fácil, é meu. Né? Não é assim? Então, olha só, nós nascemos já virando as costas para Ele, entendeu? A tendência humana é terrível. Então, aí, Deus quer nos reconciliar com Ele, para que nós tenhamos em nossos corações o amor que Ele tem. E como é que Ele faz isso? Ele faz através do Seu Filho. Ele usou, né, o Filho, e o Filho voluntariamente se dispôs a isso, porque tem o mesmo caráter de Deus. Aqui ninguém quer ser mais exaltado que o outro, é outro detalhe importante. Né? Cristo não é o robô do Pai. Por outro lado, Deus não é desculpe o termo, Homer Simpson. Né? Sabe quem é o Homer Simpson, né? Aquele pai de família barrigudão, que a única coisa que faz na casa é assistir televisão. E é comandado pelos filhos. Né? Não é, Deus não é assim um pai passivo, indolente, que fica só assistindo o filho comandar e fazer tudo como se ele estivesse assistindo a TV do universo. Não é assim. Na verdade, os dois são entidades livres, independentes, infinitamente inteligentes, sábios. Só que a harmonia de propósito deles é tão perfeita que o que um faz
é o que o outro exatamente faria naquela situação. Né? Então, quando Jesus vem até a terra e Jesus abre os seus braços para receberem os pregos nas mãos, ali Deus estava revelando o que ele se dispunha a fazer. Entende? O caráter de Deus revelado na atitude do Filho. E como é que a gente sabe isso? Ora, porque o Filho nasceu na manjedoura em Belém. Ele teve que aprender como homem. E de quem que ele aprendeu? Do Pai. Então ficou claro que ali ele estava revelando quem era o Pai. Alguém tem dúvida de que Jesus aprendeu? Está lá em Lucas, né? Se quiserem anotar. Lucas 2. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Crescia Jesus em estatura de caráter, em graça. Graça não é uma coisa do ser humano, é uma coisa divina, certo? Deus é que dá a graça, concede a graça para nós. Então Jesus foi recebendo. E aí aqui chegou a hora dele ser glorificado na cruz, mas quando ele fosse para a cruz, também ele ia glorificar o seu Pai. Aí ele disse em João 12, versículo 28, é onde nós estávamos: Pai, glorifica o teu nome. Há tanta gente que fala que o nome é as palavras em hebreu e tal, mas aqui a gente vê outra coisa. Quando é que o nome do Pai foi glorificado? Quando o amor dele foi demonstrado. Prova, portanto, que o nome do Pai é a sua lei, o seu caráter. Porque a lei de Deus se resume numa palavrinha. Qual é? Amor. Jesus falou, né? Porque a lei se resume no seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aí. O nome de Deus foi glorificado ali na cruz. Quem enxerga a cruz com os olhos da fé, iluminadamente pelo Espírito de Deus, ele consegue enxergar ali o amor de Cristo e o amor do Pai de Cristo, o Deus infinito. E ali ele é reconciliado com Deus. Irmãos, nós servimos a Deus, não é porque nós somos obrigados, não. Ninguém me obrigou a estar aqui. Ninguém está me pagando. A propósito, eu nem recebo salário de pastor, né? Não vivo da obra. E por que eu estou aqui então? Investindo meu tempo. Tem tanta gente que está fazendo outra coisa, né? Sábado de manhã, vai lá no parque, está cheio de gente correndo, né? Levando o filho para brincar, fazendo outra coisa. E por que vocês estão aqui? Né? Nós fomos atraídos. Fomos atraídos pelo amor de Deus. Outro detalhe. No versículo 31 de João 12, Jesus disse: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Por que ele fala que o juízo do mundo chegou ali na hora da cruz? Se nós estamos aqui até hoje, passou 2000 anos, a gente está aqui. Como assim que chegou o juízo do mundo? Né? O que acontece é o seguinte, irmãos. Sabe qual é o julgamento de Deus? Está lá em João capítulo 1. Abram lá. Aliás, João 3. Versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. A revelação do amor de Deus chegou até nós. Chegou na cruz do Calvário. A luz saiu da cruz. A glória da cruz foi irradiada sobre as nossas faces. Continua. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O egoísta consegue ficar ao lado de Jesus na cruz? Não. Só igual aquele ladrão que morreu, né? Só xingando. Né? Tinha 2 ladrões.
A princípio os dois blasfemavam, mas depois um se converteu, certo? O outro não, continuou blasfemando, reclamando da cruz. Quem faz o mal não fica, quem faz o bem se aproxima. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por que vocês têm prazer de estar aqui nesta igreja? Sabe por quê? Porque aqui vocês encontram pessoas que têm a mesma experiência. Vocês se sentem em casa. Por quê? Você fala do que você tem vivenciado, o outro também tem vivenciado a mesma coisa. O outro entende a situação da mesma forma que você entende, porque ambos têm se aproximado da luz. Quem é da luz, se aproxima da luz. Quem não é da luz, foge da luz. É assim. Então, quando Jesus disse que ao ele ser crucificado chegaria o juízo deste mundo, é nesse sentido. E quando a Bíblia fala, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o seu juízo, é chegada a hora do seu juízo, o sentido é o mesmo. Ah, Deus vai julgar o mundo. Vai, de que jeito? Ora, ele vai ver quem recebeu a luz e quem não recebeu. Quem deixou o amor dele mudar o seu coração? Para deixar o caminho da desobediência e agora, por amor a Deus, voluntariamente obedecê-lo. Esse, amém. Encontrou o caminho da vida? Mas e aquele que se afastou da luz? Ah, lá no dia do lago de fogo, ele vai se lembrar de quantas vezes as torrentes de ondas do amor de Deus bateram nas portas do coração dele, mas ele com toda a força das suas mãos segurou aquela fechadura para que ela não fosse aberta. E Deus, por meio de Jesus, não entrasse naquele coração. Não é assim? Então Jesus fala à consciência de todos nós, nos chamando para a obediência. Voltando para João 12, verso 31. Além de falar do juízo deste mundo, ao se referir à cruz, Jesus disse também o seguinte: agora será expulso o príncipe deste mundo. Como é que a gente entende esse verso? Será que depois da cruz, então, o diabo não está mais no planeta Terra? É isso? Bom, está mais do que evidente que ele encontra-se aqui e em bastante atividade, por sinal. Né? Basta ligar a TV ou acessar lá o jornal da internet, você vai ver que ele está bem desperto, inclusive. Está trabalhando até hoje. Então, como que ele foi expulso? A ideia aqui não é que ele foi expulso fisicamente da terra, mas é que ele foi expulso dos corações. Tinha muita gente que podia estar na dúvida. Será que Deus é bom mesmo? Será que o que Lúcifer fala não tem razão? Quem tinha essa dúvida? Os anjos. Né? Ah, poxa, Lúcifer era nosso companheiro aqui no céu e tal. E ele era um querubim cobridor, estava próximo de Deus. E agora ele foi expulso, mas será que de repente ele não tinha razão? Não sei, eu fiquei do lado de Deus, mas estou na dúvida. Então, para que não restasse dúvidas, Deus deixou Lúcifer matar o seu filho. Foi assim. Porque ele impressionou os judeus e forçou. A gente não viu, os terráqueos não viram, mas os anjos viram. Sabe o que eles viram? O diabo lá atrás de Pilatos. Atende os judeus, atende os judeus. O diabo e os seus demônios estavam lá falando para os judeus: peçam Barrabás, mandem Jesus ser crucificado. E os anjos foram ficando atônitos ao ver isso aí. De tal forma que depois que Jesus morreu, Satanás se viu desmascarado. Não tinha mais como. Para os anjos estava definida a questão. Quando você vê uma cena dessa, irmão, você vai dizer o quê? Não tem o que explicar, já está explicado. Um outro lá agredindo o outro até matar. Aí ele olha daí, ele vai se justificar de que forma? Não tem. Então ficou declarado que ficou confirmado que Lúcifer é assassino e homicida. E na medida em que nós, seres humanos, vamos recebendo a glória da cruz, a luz que vem deste sacrifício, nós também vamos percebendo que o governo de Deus é bom. Que a lei de Deus promove a estabilidade mesmo. A felicidade, ela é santa, ela é justa, ela é boa. E aí no versículo 32, Jesus só complementa a ideia que nós já estamos tratando aqui. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei
a mim. Todos atrairei a mim. Em João capítulo 17, versículo 1, Jesus também faz uma referência à sua morte na cruz. E mais uma vez, ele usa os mesmos termos. Ele fala que agora o Filho vai ser glorificado e o Pai vai ser glorificado. Versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Sabe por que ele disse que era chegada a hora? Ele estava na quinta-feira à noite aqui. Quinta-feira à noite, nas vésperas da cruz. Ou na véspera da cruz. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Como que isso pode acontecer? À luz do que estamos estudando, dá para entender o verso. Antes não dava, né? Como é que o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai? Né? Antes alguém poderia pensar: ah não, Deus vai levar Jesus até o trono e daí Jesus vai guiar as pessoas para que adorem a Deus. Aí nós estaríamos sem o foco. Nós estaríamos olhando para a luz. A luz vem da cruz, está aqui. A glória da cruz. Pai, é chegada a hora. Chegada a hora do quê? Do sacrifício. E nesta hora, glorifica teu Filho. Como que o Pai ia glorificar o Filho? Fortalecendo ele para que ele enfrentasse a cruz. Para que o Filho te glorifique a ti. Como é que o Filho glorificou o Pai? Ele demonstrou o caráter do Pai, estendendo os braços e morrendo na cruz em favor de nós, pecadores. E detalhe, versículo 5. Ainda referindo-se à cruz, Jesus disse assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Nossa! Entendendo espiritualmente, seguindo o que nós já estamos estudando aqui, essa mesma linha. Quando Jesus morresse na cruz do Calvário e demonstrasse aquele amor, ele estaria demonstrando o mesmo amor que ele possuía quando estavam só ele e o Pai, antes do universo ser formado. A gente já estudou sobre isso. Um dia Deus gerou a Jesus, olhou para ele e falou: Tu és meu filho, hoje te gerei. E Deus, na sua infinita misericórdia, determinou que ao chegar este momento, no ano 31 da nossa era, por volta do mês de março ou abril, naquela sexta-feira, às 3 da tarde, do horário de Jerusalém, quando Jesus dissesse: está consumado, então o mundo visse, e nós também, o amor que Jesus possuía. Mas não só o amor que o homem Cristo Jesus possuía. Nós íamos ver que o amor demonstrado pelo Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, na cruz do Calvário, era o mesmo que o Filho de Deus possuía lá na eternidade, quando foi gerado, quando saiu do Pai. Ou seja, a vida de Jesus aqui na Terra foi uma construção. Então Jesus, menino, tinha a obediência de uma criança, né? Era puro, perfeito. Só que quando ele chega ao momento da cruz, ele manifesta o amor de Deus em todas as suas dimensões. É difícil não, é impossível para a gente entender a profundidade disso como seres humanos, né? Como que num ser humano, o corpo de uma criatura, vai se manifestar a plenitude de Deus. E aí, a gente já tem a explicação de um termo que tanta gente distorce. Quando as pessoas leem, né? Ah, em Jesus está a plenitude da divindade. Falam: não, então Jesus é Deus. Você vê que não. Num corpo humano, corpo de criatura, corpo que Jesus possuía, foi possível se manifestar a plenitude de Deus. Isso demonstra que a tal plenitude é o caráter de Deus.
Fosse outra coisa, jamais poderia ser demonstrada a plenitude de Deus num corpo de ser humano. Não dava. Você demonstrar plenamente o Criador usando uma coisa criada, um corpo criado. Ah, o corpo de Jesus foi criado? Foi sim. Está lá em Hebreus. Olha lá, Hebreus capítulo 10, versículo 5. Hebreus 10, verso 5, Jesus falando de si mesmo para o Pai. Pelo que, entrando no mundo, quando ele encarnou, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus criou um corpo para o Filho. Para o Filho encarnar. Ah, como foi isso? Não nos é dado saber. É o mistério da piedade. Mas o que importa é que então, Jesus, quando estava na cruz, ele demonstrou a plenitude do amor, do caráter do Pai. É nesse sentido que Jesus glorificou o nome do Pai. Então que ninguém relacione o nome com o tetragrama hebraico e tal. Tetragrama hebraico, irmãos, alguns caracteres gráficos, é algo muito pobre para descrever o Deus infinito. Ou alguém vai imaginar que de fato, letras escritas com cuidado por um sacerdote vestido de linho, da linhagem, né, de Levi, escrevendo lá, essas iam representar a majestade de Deus. Ô gente, que vergonha! Não é verdade? Num papiro de couro, que hoje se você achar ele, vai saber se ainda consegue levantar assim e ele não quebrar os pedaços, né? E qualquer um pode replicar. E qualquer um pode replicar, quer dizer, aí a gente volta à mesma coisa, é uma forma de você reduzir o Criador e rebaixar ao nível da criatura. É algo paralelo com a ideia da imagem de escultura, né? Qual que é a ideia da imagem de escultura? O Deus infinito, eu represento ele num pedaço de madeira. E a ideia do nome, né, de hebraico é a mesma coisa. Eu represento Deus infinito por alguns caracteres gráficos. É assim que tecnicamente se classificam as letras. São caracteres gráficos. E cada país tem os seus. Não é assim? Nós usamos os caracteres do alfabeto, números arábicos, né? E as nossas letras derivadas aí do latim. E assim vai. Cada lugar tem o seu. Inclusive mudam, né? Com o passar do tempo muda. Se o povo mudar, aí fala, agora mudou. A nova convenção da língua mudou. É assim. No fundo é o povo quem determina. Voltando. A glória de Deus foi demonstrada na cruz. O amor, o caráter de Deus. A santidade de Deus. E como isso se aplica a nós? Pois Jesus é o nosso modelo. Não é verdade? Jesus é o nosso modelo. Sabe que, à luz da cruz, nós passamos a ver a nossa própria experiência sob uma outra perspectiva, sobre um outro ponto de vista. E a nossa atitude em relação à mesma situação muda. Como ela muda? Da seguinte maneira: até ontem, meu lar é horrível, poxa vida, eu tenho um problema lá, você nem faz ideia, né? Porque, se eu te contar cada problema que eu tenho, melhor nem falar, porque a lista é assim, ó. Talvez até falte espaço para escrever tudo. Mas à luz da cruz, eu posso dizer, puxa, na medida em que eu sofro por amor a Cristo e pela obediência a Ele, eu demonstro o caráter de Deus em mim. E Deus é glorificado em mim. E eu sou glorificado aos olhos dos anjos. Então eu também posso dizer: Pai, glorifica o teu nome. Como é que os apóstolos puderam se regozijar nas tribulações? Não havia outra maneira. Na medida em que nós somos participantes do sofrimento de Cristo, também seremos participantes da sua glória. Por quê? Porque o amor dele é demonstrado em nosso caráter. Quando nós sofremos com paciência, quando nós andamos com mansidão, quando nós amamos as pessoas embora não sejamos amados, né?
quando nós correspondamos bem, embora nós não sejamos correspondidos, e assim por diante. Quer dizer, o que aparece na nossa vida? Não aparece o humano, porque o humano não reage assim. Aparece o divino, é o caráter divino. Entende? Então, o ser humano, ele deixa de ser um murmurador para ele ser alguém que glorifica a Deus. E que sempre diz: Pai, glorifica o teu nome. Se por um lado o apóstolo Paulo diz, em 2 Timóteo 3, verso 12, todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por outro lado, nós podemos ver que isso é um plano sábio da parte de Deus para que a glória dele seja revelada por meio da sua igreja. Porque se os membros da igreja sofrem por amor a ele, então a glória de Deus é revelada nos membros da igreja. Ou seja, Jesus de fato disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas junto com a cruz vem a glória da cruz, a luz. E é nesse sentido que a gente pode ir para o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, e entender o que Jesus quis dizer. Mateus capítulo 5, versículo 14 até 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando é que eles glorificaram a Deus na vida de Jesus? Quando ele estendeu as mãos e recebeu os pregos. Quando é que vão glorificar a Deus na nossa vida? Quando nós também estendemos as mãos e recebemos os pregos que as pessoas têm para a nossa vida. Tem muita gente disposta a pregar mais um preguinho no nosso corpo, não tem? Está cheio de gente, né? E como é que o cristão deve reagir? Né? John Hus, um mártir, quando estava para ser martirizado, participou de uma cerimônia vexante, né? Ou seja, humilhante. Então, com toda a pompa, os da igreja daquela época católica medieval fizeram lá um aparato e uma máscara horrível, cheia de caras feias e tal, como se fosse uma coisa de demônio, e colocaram aquela máscara na cabeça de John Hus. E enquanto John Hus se inclinava para receber a máscara, disse assim: Senhor Jesus, em teu nome, por amor a ti, recebo esta máscara. Que bonito, né? Que bonito, que nobre, que honra a pessoa no momento da sua humilhação poder dizer isso, e de coração. Só Deus atuando no coração do ser humano para ele dizer. Então, sabe, meus irmãos, a Bíblia diz aqui: vejam, que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Na medida em que nós sofremos, nós na verdade estamos glorificando a Deus. Então o sofrimento nesse sentido é uma bênção, é uma glória. Não vou dizer que ele é bom, né? Mas Jesus falou: que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Pois para esta hora eu vim. Nós teremos tribulações pela frente? Teremos, mas o que nós diremos como igreja, como seguidores de Cristo, como corpo de Cristo organizado na terra? Nós vamos dizer: Pai, salva-nos desta hora? Não, pois para esta hora nós fomos projetados. Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe. Deus escolheu que nós nascêssemos nesta época, na última geração. E Deus escolheu que Ele fosse glorificado em nossas vidas. Sabe que esses dias eu passei por umas tribulações bem fortes assim. Mas Deus estava me firmando, porque já vinha me levando a meditar nesses temas, e eu já estava entendendo que na medida em que Deus revela determinadas verdades, estas verdades servem para nos fortalecer e nos firmar.
E chegou um ponto na minha experiência onde eu disse com Deus assim, falei, bom, aqui eu tenho uma saída só. Eu vou continuar olhando para Cristo e para Deus e não vou olhar para mais nada no meu redor. Sabe, foi um dia assim de bastante pressão. Mas no outro dia passou e eu falei, poxa, venci. Amém. E aí quando começaram a vir as bênçãos eu pensei, essa coroa também é minha. Irmãos, quando nós chegamos no céu e nós vestimos a coroa, cada um vai ficar satisfeito com a sua. Sabe por quê? Porque a gente vai falar, essa vitória de fato me pertence. E só a pessoa mesmo, para explicar as vitórias que ela teve. Cada um tem uma experiência individual e única aqui na Terra, que não é igual a de mais ninguém. As provas são únicas. Não adianta um dizer que a prova do outro é muito boa, a minha que é ruim. Não, boa para você. Né? Mas o tendão de Aquiles de um é diferente do outro. Esse é o ponto. Né? Mas todos têm as suas provas e todos chegarão no céu como vencedores. Amém, Senhor. E aí, irmãos, fica a escolha para nós. Nós podemos dizer a Deus, Pai, glorifica o Teu nome em cada situação da nossa vida. Em cada coisa que o diabo usar alguém para tentar nos derrubar, nos oprimir, nos angustiar. E nós podemos agir segundo a ordem do mundo. Ficar acabrunhados, né? Tristes, murmurando. Mas nós podemos seguir o nosso Mestre. E aí ficou o apelo do Senhor. Quem gostaria de seguir o Mestre Jesus e falar, Pai, glorifica o Teu nome na minha vida. Que assim seja, em nome de Jesus. E lembrando, aqueles que assim o fazem, são mencionados na Bíblia como tendo uma característica. Apocalipse 14, versículo 12. O anjo diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os 10 mandamentos do Monte Sinai pela fé de Jesus. Vamos carregar a cruz, porque nela há uma glória. Então vamos carregar contentes. Amém? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, de fato ninguém é idôneo para passar estas maravilhosas e grandes verdades universais. E nós só temos a agradecer mesmo, por estarmos recebendo de Ti essa luz que vem do céu, que nos ajuda não só a entender coisas, mas também, Senhor, a encontrar alegria nas situações que temos que enfrentar aqui na terra. Ajuda-nos, ó Deus, a glorificar o Teu nome em todas as situações das nossas vidas, em todas as dificuldades, ó Deus. E que nós vejamos as dificuldades, as provações, os espinhos que os outros põem nas nossas vidas. Que nós vejamos tudo isso, Senhor, como a Tua providência, para que a Tua glória seja revelada em nós e por meio de nós. E que o mundo possa ver, Senhor, em nós, o que é ser uma pessoa seguidora de Jesus. O que é ser uma luz, o que é ser uma pessoa diferente. Fortaleça a Tua igreja, continue derramando abundantemente a Tua luz sobre nós e usando-nos, Senhor, para que sejamos de fato a luz deste mundo e que muitos venham ao conhecimento da salvação por nosso intermédio. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor abençoe para que esta mensagem atinja o mundo inteiro, pois Ele dela precisa. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes fazer um apelo a você. Você que é aquela pessoa cujo coração Deus tocou e profundamente mexeu com você por meio desta mensagem. Deus está te mostrando que esta igreja é aquela que Ele escolheu na terra para depositar nas suas mãos uma verdade que não há em nenhum outro lugar, mas é uma verdade que salva as vidas. O ministério Quarto Anjo, advertência final. Uma igreja humilde, pobre, simples, como foi na época dos apóstolos. E você
tem sido atraído por Jesus para enfileirar-se junto aos membros dessa igreja. Você quer dar o passo do batismo, você quer fazer o estudo bíblico para conhecer melhor as verdades. Entre em contato conosco. Nosso número de WhatsApp é 41 99509 8425. Vai ser uma alegria, um prazer para nós te auxiliar e te indicar a igreja ou o grupo mais próximo para você congregar também. E já estendemos o convite para você que não tem este privilégio de estar congregando entre irmãos da mesma fé, de continuar nos acompanhando pela internet. Nossas transmissões são realizadas terças-feiras a partir de 8 da noite, o vídeo já está disponível, e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. O canal para você nos encontrar é youtube.com/TV Advertência Final. Antes de nos despedir, gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, por isso te convido, se você quiser, fechar os teus olhos. Vamos falar com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.